Olá, pessoal! Olha só, a história da criação do mundo em 7 dias, quase todo mundo conhece, certo? Só que hoje a gente vai olhar para essa narrativa de uma forma, assim, completamente diferente, através de uma lente muito antiga e, olha, fascinante. E a pergunta que vai guiar a gente nessa jornada é exatamente essa. Será que a história da criação é só sobre o que aconteceu lá atrás? Ou será que é, na verdade, um tipo de manual? Um verdadeiro projeto, um blueprint, sabe? De como o divino se manifesta aqui, na nossa realidade. Então, vamos nessa. O nosso caminho aqui é bem claro, olha só. Primeiro, a gente vai entender por que essa história vai muito além do tempo. Depois, vamos conhecer a peça-chave, o tal do Zeir-Anpin. Aí a gente decodifica os 6 dias, um por um, revela o segredo do sétimo dia, vê como essa ideia aparece em outros lugares e, no final, a gente amarra tudo para pegar o significado mais profundo disso. Bom, para começar, o primeiro ponto é chave. A gente não está olhando para o Gênesis como, sei lá, um diário de uma semana de trabalho. Nada disso. Pensa mais como uma fórmula metafísica. Quase como uma receita de bolo, só que uma receita para manifestação da realidade. A ideia central, que vem de tradições como a Cabala, é que essa história da criação é, no fundo, um plano. Um projeto de arquitetura cósmica, se a gente quiser. É um código que mostra exatamente como a energia espiritual, o abstrato, vira matéria. Como as coisas vêm a existir. E claro, para decifrar um código desses, a gente precisa de uma chave, né? E na Cabala, essa chave existe. E ela tem um nome, Zeir-Anpin. Zeir-Anpin, o nome em hebraico significa algo como a face pequena. É, basicamente, o aspecto do divino que interage com o nosso mundo, sabe? A parte que coloca a mão na massa. E o pulo do gato para entender isso tá na composição dele. Porque o Zeir-Anpin não é uma coisa só. Ele é um conjunto de 6 sefirot. Pensa na sefirot como atributos ou qualidades emocionais divinas. E são justamente essas 6 qualidades que, quando se juntam, vão moldando a nossa realidade. E aí que a mágica acontece. São 6 atributos, 6 qualidades. E adivinha? Elas correspondem, assim, perfeitamente aos 6 dias de trabalho da criação. A estrutura é a mesma, um para cada dia. É incrível. Beleza, agora que a gente tem a chave na mão, vamos lá, né? Chegou a hora de decodificar esse projeto. A gente vai olhar dia por dia e conectar cada ato da criação com a sua qualidade divina correspondente. Vamos lá. Para entender a criação, a gente precisa sacar uma dança fundamental, um equilíbrio entre duas forças opostas. De um lado, no primeiro dia, a gente tem a pura expansão, é a misericórdia, ou chesed. Pensa numa luz que quer se espalhar infinitamente, sem barreiras, pura bondade. Só que uma luz infinita não cria nada concreto, certo? Ela precisa de um recipiente. E aí, no segundo dia, entra a força oposta, a contração. É o julgamento, ou gevurah. É a força que cria limites, que dá forma, que desenha as bordas para que a vida possa existir dentro de algo. E é essa dança que vai se desdobrando nos 6 estágios que a gente conhece da história. Mas o segredo aqui é não ver cada dia como uma coisa separada. Cada dia é a manifestação de uma nova qualidade divina, que vai se somando na anterior. É como construir uma casa, tijolo por tijolo, passo a passo, até chegar no 6º dia, com a criação do ser humano. E aqui a gente tem o mapa completo, o projeto revelado. Olha que incrível! Depois da expansão e da contração, vem o 3º dia, Tiferet, a harmonia. É o equilíbrio perfeito entre as duas primeiras forças, que permite que a vida, as plantas, possam brotar. No 4º dia, com o Sol e a Lua, vem Netzar, a persistência, a garantia de que os ciclos vão continuar, que a luz vai se propagar. Daí no 5º a gente tem Hod, o esplendor, a diversidade, a energia se espalhando em peixes, em pássaros, em 1000 formas diferentes. E para fechar, o 6º dia é Yesod, o fundamento. Pensa nele como um funil que reúne tudo o que veio antes e entrega esse pacote de energia completo para a realidade física. Ok, mas para que tudo isso? Para que esses 6 dias de trabalho divino, de construção? Bom, tudo isso estava construindo a base para algo maior. Havia um propósito final, e ele só se revela de verdade com a chegada do 7º dia. E a Cabala usa uma metáfora que é, nossa, lindíssima para explicar isso. É a metáfora da união sagrada. Pensa assim, os 6 dias de trabalho, o Zeir-Anpin, são como o noivo. É toda a energia divina ativa, acumulada, pronta para ser entregue.
E o sétimo dia, o Shabat, ele é a noiva, é o receptáculo, é o próprio mundo físico, prontinho para receber toda essa energia e finalmente torná-la real, manifesta. Então, percebe, o Shabat não é só parar de trabalhar. É muito mais. É o momento em que a obra fica pronta. É quando todo aquele projeto espiritual, toda aquela energia, finalmente pousa na matéria. É o instante em que a intenção divina se torna concreta. A esse estado, a essa realidade física santificada, os cabalistas dão o nome de Malchut, o reino. E o mais legal é que esse padrão, sabe, de 6 partes de trabalho e uma de conclusão, isso não aparece só aqui. É um padrão arquetípico. Vamos dar uma olhada rápida em como ele se reflete em outra tradição bem antiga. Pois é, na maçonaria a gente encontra um reflexo perfeito disso. Os 6 dias é como o esforço do construtor, que pega suas ferramentas e trabalha na pedra bruta para criar ordem. E o 7º dia é a loja justa e perfeita. É o templo pronto, a harmonia alcançada. De novo, essa mesma estrutura de 6 mais 1, mostrando o caminho para a perfeição. Bom, vamos amarrar tudo isso agora. Afinal, qual é a grande lição? Qual é o significado mais profundo por trás de todo esse projeto da criação? Olha, essa frase resume tudo de uma forma poética e muito poderosa. Criar o mundo em 7 dias significa que o divino se fragmentou em 6 direções emocionais, para que no 7º dia a humanidade pudesse encontrar o equilíbrio e elevar a criação de volta à fonte. Ou seja, a criação não foi sobre dias, mas sobre um processo, sobre o divino se desdobrando em 6 qualidades, 6 energias, para que no final a gente pudesse usar tudo isso para encontrar nosso equilíbrio e, de certa forma, completar o ciclo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente levar e refletir. Se o universo inteiro foi construído sobre esse padrão de emoções divinas, de expansão, contração, harmonia, o que será que nós podemos criar usando esse mesmo projeto? O que a gente pode construir com ele em nossas vidas? Fica aí a reflexão.